Pessoal, então, oficialmente, bom dia a todos e a todas. Quero pedir, assim, a proteção de Deus para que a gente consiga ter aqui o maior discernimento possível, né? Fazermos uma sessão plenária com equilíbrio, com qualidade, né? Que a gente consiga atingir os objetivos que é tratar das demandas da classe, né? Inicio dando um bom dia a todos e a todas. Quero que todos sejam muito bem-vindos, os nossos colaboradores, os nossos conselheiros e conselheiras, né? A nossa contadora Célia de iPhone, a conselheira Adriane, a Micaele, deixa eu ver quem mais eu consigo ver aqui, a conselheira Osair, a nossa futura diretora Fernanda, nossa Raquel, nosso conselheiro Paulo, conselheira Celi, a nossa responsável pelo administrativo, Daniela, professor Vitor, professor Vitor, conselheiro Adriano, Joaquim, seja bem-vindo, Joaquim, que está ouvindo a gente aí, tranquilo? Jorge Valeriano, da comunicação, seja bem-vindo, Jorge. Maria, que está Maria, eu quero um cafezinho, tá? A Maria, que também está participando, Diego, Wellington, Jean, Dalva, não sei se eu esqueci alguém, Rafaela, já falamos, né? Bom dia a todos. Espera aí que eu me perdi aqui. Só um minutinho, pessoal. Estou conseguindo voltar para a pauta, Rafaela? Oi, Rafa. Espera aí que eu não estou conseguindo voltar para a pauta. Não sei o que eu fiz aqui. Ela continua na tela. Mas para mim, eu abri a minha tela, não sei o que... E agora? Agora deu, acho que deu. Agora deu. Beleza. Pessoal, então nós estamos iniciando nesse momento, sob a proteção de Deus, a nossa 340ª reunião plenária do CRC Tocantins, pela primeira vez virtual. Tomara que tudo transcorra dentro da normalidade. Chegando agora o doutor Juscelino, seja bem-vindo, doutor Juscelino, bom dia. Obrigado. Pode passar, Rafael, essa tela. Bom, então nós contamos com a presença do contador João Gonçalo dos Santos, presidente, contador Paulo José da Silva, vice-presidente de Fiscalização e Ética, a contadora Celi Regina Leobas de Souza, vice-presidente de Controle Interno, contador Adriano Melo Nepomuceno, vice-presidente de Desenvolvimento Profissional, os membros, contadora Osair Ribeiro de Castro, contador Vitor de Oliveira e contadora Adriane Araújo Camelo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Pode passar, Rafaela. Nós temos algumas justificativas de ausências. Conselheiro Norton Tomasi, conselheiro Márcio Souza e conselheiro José Batista Leitão Filho. Eles, por motivos de trabalho, em função aí desse momento que todos nós estamos passando, eles não puderam estar presentes, participar da nossa reunião de hoje, mesmo virtual, porque estão com umas demandas de trabalho excessivas em seus escritórios. Pode passar, Rafa. Não temos a presença e nem a participação do nosso representante do Federal, Sebastião. Pode voltar, Rafa, na tela. Aí. Do Sebastião Célio Castro, do Diego, também não está presente, também não está presente
Outras presenças, na verdade, são outras ausências, né, Rafael? Vamos lá. Bom, para secretariar essa sessão plenária, nós temos a nossa diretora Rafaela Simões Oliveira, a Fernanda Carvalho, do Registro, o Vilmar Ferreira Mozinho, da Fiscalização, a Raquel Pereira Ribeiro, do Desenvolvimento Profissional, a Micaele Oliveira Ferreira, do Controle Interno, a Daniela Martins Malaquias, do Administrativo, a nossa contadora encarregada do setor de contabilidade no seu iPhone, Célia Lopes. Eu não vi a Dalva, mas ela deve estar chegando. A Dalva Macedo da Silva, encarregada do setor financeiro. Denilson Marinho, encarregado do setor de informática. Não vi o Márcio, encarregado do setor de apoio logístico, deve estar chegando também. E o nosso assessor de imprensa ou de comunicação, Jorge Valeriano. A Dalva e o Márcio estão aí, presidente. Ah, tá. É que eu não tinha visto isso. Sejam todos bem-vindos. Pode passar, Rafa. Ah, sim. Agora eu vi o Márcio, estou vendo aqui o Wellington também, Dalva e Jean. Beleza. Eu queria que alguém se dispusesse para fazer o nosso momento de reflexão. Quem que quer fazer a gentileza de nos brindar com essa reflexão para iniciarmos a sessão? Pode ser eu? Fica à vontade. Deus vai tomar o que você tem a multiplicar para satisfazer suas necessidades. Mas até que ponto você tem condições de receber tudo o que Deus lhe reserva? Você possui fé suficiente para aceitar as grandes coisas que Deus quer fazer em sua vida? Se não tem, peça-lhe que lhe dê bastante fé e então decrete o fechamento da porta da dúvida. Obrigado, Paulo. Se vocês concordarem, a gente mantém a nossa oração universal e rezaremos juntos o Pai Nosso. Sim. Então vamos lá. Quem é que puxa? Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, vontade, assim na terra como no céu. céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as As nossas nossas ofensas, assim como nós perdoamos para quem nos tem ofendido. Não Não nos nos deixeis deixeis cair cair em em tentação, tentação, mas mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Sobre a proteção de Deus, então a gente segue com a nossa reunião. A gente sempre pediu a Deus e eu acho que nesse momento, mais do que nunca, nós estamos precisando ainda mais de nos dirigirmos a Ele em função de tudo que a gente vem passando e todas as dificuldades que estão sendo postas nas vidas das nossas famílias, das pessoas e de todo mundo, né? Então a gente Não posso falar. segue aqui invocando a proteção dele e vamos em frente. Pode passar. Então, a gente vai para a aprovação da ata da 347ª reunião plenária ordinária do nosso Conselho Regional, que foi realizada em 28 de fevereiro de 2020. Eu coloco em apreciação a ata dessa sessão. Se todos estiverem de acordo, permaneçam como estão. Se ninguém se manifestar, eu declaro aprovado a ata. Alguém tem manifestação? Então está aprovada a nossa ata. Pode passar, Rafa. Travou aqui, só um minutinho. Tá. Isso aí faz parte do processo, viu? Foi. Tá, vamos então às comunicações da presidência. Tem foto disso aí, Rafa? Não, né? Não, dessa não tem foto.
Nós tivemos, então, uma reunião com a diretora técnica do SEBRAE, Eliana Castro, para fechamento das parcerias no dia 28 de fevereiro. Eu estive no SEBRAE, só falando um pouco disso, a gente está reeditando com todos esses parceiros as nossas parcerias, nossos termos, e eu tomei a iniciativa de procurar o SEBRAE para a gente ter essa proximidade e estabelecermos essa parceria, mantermos a parceria de forma nova, né, com alguns ajustes. E, a princípio, era para a gente estar conversando com o superintendente, ele não pôde estar na reunião e eu conversei com a diretora técnica, Eliana Castro. Ficou combinado que a gente vai estar mantendo a parceria com o SEBRAE e ficamos a elaborar, então, nosso termo de parceria. Como eu falei no Conselho Diretor de ontem, os que participaram, a gente precisa fazer esse chamamento, né, para poder termos mais tranquilidade nessas parcerias, principalmente quando falamos de empresa do setor privado. Pode passar, Rafa. Aqui a gente concedeu uma entrevista ao jornal Anhanguera, primeira edição, falando sobre o imposto de renda no dia 2 de março. Essa entrevista foi ao vivo no Jornal do Meio-Dia e falamos um pouco do imposto de renda. Depois, logo depois, na semana seguinte, começou o problema aí dessa pandemia e a gente acabou perdendo um pouco o foco desse assunto. Parece que a Receita Federal não vai prorrogar o prazo, então nós temos que continuar trabalhando para fazermos as nossas declarações. Pode passar, Rafa. Nossa, quanta mulher, gente. Onde que é isso aí? Lindo. Só tem foto aí. Foi a reunião de diretores e assessores. Certo. Vende teu fruto ali. Essa foto é da reunião, né? Que foi realizada de diretores e assessores jurídicos dos conselhos regionais da região Norte e Centro-Oeste, que aconteceu aqui no nosso estado, dia 11 de março, aqui na sede do nosso conselho. E aí, então, os nossos diretores e assessores dos regionais que participaram da reunião e tem uma gravidinha lá no meio, que é a nossa diretora. Pode passar, Rafa. Aqui foi o nosso seminário que nós realizamos na mesma ocasião. Aqui nós estávamos participando do seminário de gestão, que aconteceu no dia 11 de março, na sede do CRC também. Aqui nós tivemos, então, a solenidade de posse dos nossos conselheiros e da diretoria. Aqui é a foto dos que participaram das reuniões de presidentes, diretores e assessores no dia 12. Todos os presidentes e os assessores e diretores estavam nessa foto. A gente fez uma foto de toda a galera. Pode passar. Aqui foi num momento que nós tivemos no Tribunal Regional Eleitoral com o desembargador Lamonier para a assinatura do termo de cooperação. Então, nós tivemos no dia 13 de março, o nosso assessor de comunicação nos acompanhou nessa reunião. Foi uma reunião assim, mais política, porque esse momento foi para assinar o termo, que já estava pronto, né? Na verdade, quando eu cheguei lá, eu já tinha, inclusive, assinado o nosso termo. Eu só fui lá para formalizar o ato com eles e o embargador colocou... e aí, é importante, eu falo para vocês, conselheiros e funcionários, toda a nossa equipe, esse nosso relacionamento político com esses órgãos, nós somos muito bem recebidos pelo desembargador Lamonier, assim... com atenção total com a nossa pessoa, com a nossa entidade. Ele falou muito bem, falou muito da importância da classe, né, de nós ajudarmos eles na orientação dos nossos profissionais. Ele comentou da importância de uma prestação de conta bem feita, né, o quanto uma prestação de conta bem feita pode ser positiva para o gestor e quanto uma prestação de conta mal feita pode ser negativa. Ele colocou, inclusive, que, infelizmente, eles têm que caçar mandato de prefeitos de municípios pequenos e pobres
que gera um prejuízo muito maior aos municípios em função de problemas de prestação de conta eleitoral. Então, ele foi bem claro em relação a isso, é uma preocupação, e eu percebo uma oportunidade nossa, do Conselho, de estarmos muito mais próximos do TRE, principalmente porque trata-se de um ano de eleição, e a gente vai ter aí, vai estar na pauta esse assunto, apesar dos atrasos, apesar da pandemia, agora a gente pode ter alguns atrasos, até mudança nessa questão da eleição, mas é uma oportunidade do Conselho estar em evidência perante a sociedade e tratando com um órgão renomado e sério, que é o Tribunal Regional Eleitoral. Então, está estabelecido o termo de parceria, ele está válido, e nós estaremos realizando ações, várias ações, mas principalmente ações voltadas para a área de capacitação dos nossos profissionais que trabalham na área pública, principalmente na prestação de conta eleitoral e nos partidos políticos. Pode passar. Aqui nós estivemos na abertura do curso de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, que aconteceu dia 16 e 17 de março em Palmas. Foi na sede do nosso regional, com o professor Liviel Floresta. Aqui nessa foto está eu, o Liviel, a Núbia e o contador Salvador. Pode passar. Representações. O Márcio, conselheiro Márcio Ribeiro, concedeu entrevista ao Bom Dia Tocantins, TV Anguera, também falando sobre imposto de renda no dia 28 de fevereiro. Fomos muito bem representados pelo Márcio nessa entrevista. Pode passar. Conselheiro Santiago representou o CRC na colação de grau da Unicatólica no dia 10 de março, também estivemos marcando presença com o conselheiro. É importante que a gente esteja presente nesses atos, nesses eventos, e sempre que a gente não puder participar enquanto presidente, a gente vai estar pedindo para que alguém nos auxilie e represente o conselho. Pode passar. O Márcio, de novo, o Márcio está virando galã das 8 aí, na mídia, né, que está aí na televisão. Né? Ele esteve na TV Anguera ontem, falando de novo sobre... Não, ontem o assunto foi... foi imposto de renda mesmo. Falando ainda sobre imposto de renda, porque está uma polêmica de que a Receita deve prorrogar ou não, então o Márcio esteve lá falando novamente sobre isso, e também falando de como poder fazer esse trabalho agora nesse momento de pandemia. Pode passar. Bom, aqui a gente já entra, então, nas atividades das câmaras, e agora eu passo a palavra para a Câmara de Fiscalização e Ética e Disciplina, para que faça o relato dos seus trabalhos. Bom dia, presidente, novos conselheiros e colaboradores do Conselho. A Câmara de Fiscalização, Ética e Disciplina, nesse momento aí de pandemia, não teremos processo para ser relatado. Também não teremos o TRED. Eu vou fazer um breve comentário para depois o Vilmar fazer a apresentação dos trabalhos. Eu até queria perguntar para o Vilmar se aquelas planilhas que ele fez lá da fiscalização em Palmas e Araguaína, se ele colocou elas na apresentação. Não. Vilmar? Não tem apresentação. Hã? Não tem apresentação. Não foi colocado. Não foi colocado na apresentação, né? Não. Tá. Rafaela, você tem essas planilhas aí? Não, conselheiro. Tá, eu posso te passar ela no WhatsApp? Só um minuto. Pode. Só um minuto. Eu só gostaria de fazer um breve relato sobre ela, sabe? Uhum. Esse home office é um sucesso, viu? Se os nossos clientes pegassem a moda... São as duas, conselheiro? Você quer que apresente? Você
você coloca primeiro controle de escritório, sabe? Escritórios fiscalizados, né? É. Uhum. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui só um minutinho. Eu queria fazer apenas mostrar para vocês o trabalho que os meninos fizeram aí, que foi em pouco tempo, né? Que foi talvez no máximo uma semana, o resultado do que está ocorrendo com a nossa classe contábil na questão dos profissionais, né? E das empresas de contabilidade. Eu queria confirmar com o Vilmar aí. Apareceu? Apareceu, mas está minimizado, né? Foi? Aí. Na linha 22, vamos pro geral. Eu queria que o pessoal prestasse bastante atenção na quantidade de empresas em Araguaína e a quantidade de empresas em Palmas que estão sem registro. Certo? E me chamou a atenção, lá em Araguaína, a linha 22, só para confirmar, assim, ó, para dar andamento, só mostrar para vocês o trabalho que os meninos realizaram, né? Nos dias 16, 17, 18, 19 e 20, lá em Araguaína, e Palmas, 12 de fevereiro, 2, 3, 4 e 5, de 6, em Palmas, a quantidade de empresas que foram levantadas, certo? Isso, Vilmar, se alguma colocação que você achar importante de fazer para os conselheiros, você pode interagir. Entendeu, pessoal? Então, eu acho assim, ó, nesse primeiro momento, a gente já conversou na Câmara de Fiscalização e estamos no Conselho Diretor ontem, que o pessoal da fiscalização, eles vão trabalhar internamente, fazendo essa busca, né, esse cruzamento de dados, pelo menos na parte das empresas, que na parte dos colaboradores, dos escritórios, ainda a gente não tem uma ferramenta e nem dados concretos para fazer cruzamento, certo? Então, assim, mostrar para vocês o trabalho que foi feito e que a gente vai, por orientação do próprio federal, vai continuar fazendo esse trabalho internamente até que passe essa crise aí do coronavírus, sabe? Rafaela, tem como colocar na outra planilha? Paulo, se você quiser, eu posso passar os números aqui exatos da quantidade de escritório e da quantidade também de escritório com registro para o pessoal que Pode Pode sim, ser. Vilmar. Você Pode deve. ser? Não pode não, você deve. Então, dá licença, só um minuto. Sim. Então, pessoal, em Palma nós visitamos 9 escritórios, né? E desses 9, 6 estavam sem registro. Sem registro no conselho. Em Araguaína foram 24 escritórios e desse total 20 sem registro. Então foi um total no geral de 33 escritórios. Desse total 26 sem registro, certo? 83,3%, Paulo, dos escritórios de Araguaína visitados estão sem registro. Para você ver o nível que a gente está. Imagina os outros municípios, né? Paulo, mas a gente priorizou nesse momento apenas os escritórios sem registro realmente. Sim, Vilmar, certo. Com base naquela relação que veio da Receita. Não Então, esse percentual muda. Esse percentual muda, então. Muda em relação ao geral, né? Mas o que fica muito claro, conselheiros, para nós, é como que tem escritório ainda sem registro, né? Então, Paulo, eu acho que o caminho que nós estamos tomando está correto, tá? A gente só precisa fazer um trabalho assim com uma certa parcimônia para não virarmos um caçador de bruxas aí no mercado, principalmente agora, nesse momento que vem assolando aí essa crise vai impactar muito nas nossas atividades, né? Mas nós não podemos, por outro lado, é a minha opinião, também ignorarmos a legalidade dos escritórios, porque quando a gente faz isso, a gente está prejudicando, nós estamos indo contra aquele escritório que está legal, porque ele está legal, está pagando anuidade, está cumprindo com as suas obrigações, né? Então, por isso, da necessidade de nós fazermos esse trabalho e chamarmos para que esses escritórios se registrem. A gente vai dar prazo, a gente vai flexibilizar, mas nós temos que fazer
a cumprir o nosso papel. É a É, minha presidente, opinião. É isso que eu bem, defendo presidente. nesse trabalho. Na verdade, quanto a essa forma de fiscalização, é uma orientação que veio lá desde do início da gestão aí, essa gestão de 4 anos, que a gente vem trabalhando com todos os colegas e com os colegas da Câmara de Fiscalização, que é o meu irmão Joaquim e o Vilmar, entendeu? Para quê? Para que essa fiscalização ela seja orientativa, não seja nenhum, como eu fiz com o Diego, né, brincando com o Diego, não seja aquela questão de terror, né? A gente está trabalhando de uma forma tranquila para também provar para o profissional que ele precisa também estar regularizado, entendeu? Então a coisa está fluindo muito bem, com uma tranquilidade. Os meninos têm ido aí em todos os locais que vão, é bem recebido, né? O pessoal sabe que tem a necessidade, porém não fazem. Os meninos fazem com que eles cumpram essa obrigação de forma tranquila. Paulo, só complementando a tua fala, e sem contar que isso também mostra para a classe, para aqueles escritórios, para aqueles profissionais que estão com situação regular, que o Conselho está sim cumprindo o papel dele, porque a gente ouve também de alguns profissionais que o Conselho não faz nada, né? Então, eu acho que isso vem de encontro a duas demandas bem fortes, que é combater a irregularidade do escritório que não tem registro e mostrar para a classe que o Conselho está agindo e defendendo aquele profissional que está regular. Certo. Pode passar na Paulo, outra planilha. Paulo, só deixar bem claro aí que, seguindo até a orientação sua e do presidente, nesse primeiro momento a gente não notificou ninguém, apenas ficou orientado, a gente concedeu um prazo lá verbal, entendeu? De 10 dias para eles procurarem o conselho e regularizar a situação, sob pena, né, da gente ter que notificar o autuar futuramente, se não providenciasse o registro. Perfeito, Vilmar. Acho que é por aí. Não, beleza. Apareceu? Sim. A outra planilha aí, Vilmar, eu queria até que o próprio Vilmar fizesse a colocação do que foi encontrado, né? Dos profissionais que trabalham nos escritórios sem registro, que são assistente contábil, que são estagiários, que são auxiliar fiscal, né? Que encontra sem registro. Pode falar, Vilmar. Certo. Então, pessoal, essa outra planilha, ela mostra a situação do pessoal que trabalha nos escritórios, auxiliar, departamento fiscal, contábil, pessoal, entendeu? E aí a gente pegou, como esses escritórios que a gente visitou são escritórios basicamente pequenos, né, médio a pequenos, então a gente, nesse período aí, a gente fiscalizou 50 auxiliares, né, sendo que desse total 28 são bacharéis que já concluíram o curso, entendeu? E ainda não conseguiram aprovação no exame. E 19 são estudantes e 3 são de outras áreas, certo? Aí a orientação da gente foi a mesma coisa. O pessoal, os bacharéis, vão ter que procurar o conselho e se inscrever para fazer os exames de suficiência, sob pena também de outras providências futuramente, né? Dependendo do que for decidido aqui pela gestão. Ok? Entendeu? Se o pessoal tiver alguma dúvida quanto ao trabalho que está sendo feito, né? E a forma que está sendo feito, ela vem de uma conversa entre todos os conselheiros, principalmente com o presidente, né? Tanto com o ex-presidente Noto como com o presidente João, e com a Câmara de Fiscalização, para que a gente possa atingir nossos objetivos e os nossos colegas ficam cientes da obrigação deles. Porque não é só abrir a empresa física, tem que regularizar a documentação para poder executar. E aquilo que o João falou aí, que em determinado momento a gente deixa as pessoas no mercado de forma irregular, a gente tem os colegas que estão regulares e às vezes a concorrência é desleal nesse momento, porque o cara tem um custo menor, entendeu? Vilmar, sobre a apresentação dos trabalhos, aí eu passo a palavra para o Vilmar, entendeu? Para fazer a apresentação dos dados, do que como a gente sempre tem feito, beleza? Então, Paulo,
que a gente tinha, conselheiro, desculpa, conselheiro. Então, o que a gente tinha para hoje era basicamente isso. A gente não teve o tempo de fazer as planilhas, né? Até mesmo porque a minha máquina aqui ficou pronta praticamente ontem, né? À tarde. O Diego veio trazer. Então, os números que a gente tinha para apresentar são esses, viu, presidente? Não, beleza, Vilmar. É porque eu tinha Muito obrigado. entendido que tinha uma apresentação normal, mas se beleza, aqui já é o suficiente para saber o trabalho que a gente desenvolveu nesses dias. Na próxima, com certeza, teremos, com fé em Deus. Beleza. Presidente, era o que continha a Câmara de Ética e de Fiscalização Ética e Disciplina. Ok, Paulo, obrigado. Obrigado, Paulo. Deixa eu aproveitar que nós entramos, o Vilmar falou agora e o Paulo também da questão do andamento dos trabalhos, dizer, conselheiros, que até peço desculpa para vocês, porque essa plenária nossa ela ficou um pouco prejudicada do ponto de vista de informação. A gente sempre trouxe muitas informações de tudo que acontece durante o mês para a plenária, mas em função de nós fazermos o home office, nós praticamente desmontamos o conselho e montamos um pedaço do conselho em cada casa de nossos colaboradores. Como o Vilmar muito bem falou, ele ficou impossibilitado de fazer alguns trabalhos, Paulo, porque a nossa equipe estava migrando os equipamentos e ontem aqui ficou pronto o computador dele, né? Então, Denilson, o Diego, esses meninos trabalharam bastante essa semana, dando esse apoio para a equipe aí. A gente ainda vai continuar tendo alguns probleminhas técnicos em função de estarmos tendo que levar tudo para o virtual, né? Mas é uma questão de tempo, a gente vai se adaptando. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo aqui uma experiência nova, nunca tínhamos feito uma plenária virtual e estamos aqui desenvolvendo esse trabalho. Paulo, quero agradecer você, a Celi e o professor Vitor, que são os membros dessa Câmara, e dizer que a minha opinião enquanto presidente, a minha visão enquanto presidente é que esse trabalho, Paulo e demais conselheiros, ele continue, tá? Porque nós estamos dando uma resposta para a classe, nós fomos cobrados durante, inclusive, a nossa campanha de que o Conselho não fiscalizava. Nós ouvimos isso bastante. E por outro lado, a gente ouve também colegas dizendo que ele está legal e o escritório do lado está ilegal e gera uma concorrência desleal. Então, a gente está dando resposta para a classe, tá? É lógico que a nossa equipe ela é limitada, e a gente tem que trabalhar com essa equipe. Nós não temos condição de aumentar muito a equipe. Mas essas mudanças que nós fizemos, em questão de estrutura, para trazer mais força de trabalho de conselheiros suplentes e estagiária, etc., eu acredito que vão surtir efeito a partir de um certo tempo. Tá? E, com certeza, o nosso trabalho vai tomar mais força aí e vigor. Beleza? Beleza. Pode seguir, Rafa. Bom, a Câmara de Registro, nós vamos ter, nesse caso, Rafaela, nós não temos... Nós não tivemos a reunião. Eu deixei o slide aqui, caso a Fernanda quisesse fazer alguma colocação, enfim, porque eu sei que tinham processos, né, para entrar na Câmara. E aí, como que no caso vai ficar? Deixa eu ver se... Antes de passar a palavra para a Fernanda, só falar então que, infelizmente, a Câmara de Registro não conseguiu se reunir, mas a gente manteve a nossa sessão porque a gente tinha alguns assuntos importantes para ser tratados. E aí, se a Fernanda quiser fazer algum comentário, um resumo de como está esse trabalho da Câmara, ela pode ficar à vontade de fazer, Fernanda. Bom dia, conselheiro, presidente e colegas. A nossa Câmara, esse mês, a gente tinha 47 processos para relato, né? Infelizmente, não foi realizada a Câmara de Registro, né? Não pôde ser realizado. E, tendo em vista, ainda não se consegue fazer uma homologação aqui na sessão plenária, né? Mas os processos vão ser transferidos, com relação a isso não tem problema, porque a gente está no prazo, que o processo é 60 dias para julgamento, então está para o prazo para a próxima reunião. O que nós vamos fazer, eu vou entrar com o Denilson, que é o administrador do sistema, e a gente vai estar fazendo a transferência desses processos para a próxima sessão de abril, né? E aí a gente vai se reunir e vai julgar esses processos que foram relatados, não vai precisar ser relatado novamente, né? E eu acho que ficou 4 ou foi 5 que não foi relatado. Eu vou passar novamente para o vice-presidente Norton, né, para ele fazer a distribuição para a próxima sessão. O mais seria isso mesmo, tá?
tranquilo. Ok. Fernanda, e ainda, além disso, nós temos também a questão desse ato que foi baixado pelo federal, que tecnicamente ele dilata os prazos também. Então, mesmo estando nesse prazo normal que nós usamos, a gente teria também a prerrogativa dessa dilação de prazo, caso necessário. Se nós pudermos dar um andamento e relatar os nossos processos da Câmara para a próxima sessão, ótimo. Se não conseguirmos relatar todos, a gente vai trabalhar os que for possível, porque a gente tem que entender também o momento que os conselheiros e os membros das câmaras vêm vivendo em função da profissão nossa, do trabalho, das demandas que nós estamos tendo. O professor Vitor falava ontem que está trabalhando assim de forma exacerbada, né? Inclusive repousando muito pouco e tal, e tem muita gente nesse ritmo. Eu mesmo pulei muito cedo hoje, cheguei no escritório, adiantei algumas coisas, enfim. Importante é a gente conseguir dar andamento nesses trabalhos da melhor maneira possível. Pode passar então, Rafa. Tá, então, de qualquer forma, eu agradeço aí a participação dos membros, tá? O Norton Tomás, vice-presidente, do José Batista Leitão e ao Zair Ribeiro. Obrigado e vamos em frente. Agora eu passo a palavra para o nosso vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, nosso professor Adriano, para ele fazer o relato da Câmara de Desenvolvimento Profissional. Bom dia a todos, bom dia, presidente. É uma honra estar participando dessa primeira plenária online aí, mostrando que a gente, ou seja, às vezes um momento de crise, que surgem as oportunidades e que a gente pode evoluir, né? Em função de toda essa correria, a gente não teve demanda para a Câmara esse mês, tá? A gente também suspendeu a nossa Câmara. Os nossos eventos presenciais foram todos cancelados para preservar a saúde dos nossos profissionais, então a nossa Câmara está com eventos paralisados. Também não tivemos nada na Câmara para apresentação neste mês. Ok, Adriano. Obrigado. Pode passar, Rafa. Deixa só fazer, presidente, permita, perdão, só para aproveitar e recomendar, se eu não consigo acompanhar aqui, se nós temos colegas online assistindo a nossa plenária, mas se tiver, aproveitar esse momento em que pese a correria está muito grande, existem ferramentas fantásticas que nós podemos estar usando para continuar nos capacitando. Tá? Uma delas é a plataforma de São Paulo, que está aí à disposição, nos horários que a gente puder fazer tudo online. E muitas instituições liberaram cursos gratuitos, é só procurar na internet para que a gente possa continuar se capacitando, ou seja, e não deixar que a pandemia nos traga esse prejuízo intelectual, ou seja, que a gente fique parado de tudo, em que pese a gente tem trabalhado muito mais, né? Quem tem escritório, quem tem cliente, mas fica a dica aí para quem puder, as plataformas online estão disponibilizando muito conteúdo para a gente poder se capacitar. Adriano, eu quero aproveitar a tua fala, aproveitar a deixa da tua fala e dizer aos profissionais que forem estar acompanhando depois essa nossa sessão de forma virtual, que inclusive está se construindo por toda a sociedade, mas principalmente pelos conselhos regionais de contabilidade, muito conteúdo voltado para as tratativas e para o enfrentamento dessa crise que nós estamos vivendo. Então, de agora em diante, vai ter muita coisa, muito material bom, muito conteúdo bom disponibilizado aí na internet para que a gente possa estar nos capacitando e nos orientando em relação ao enfrentamento dessa crise. Com certeza. Obrigado, então, Adriano, vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, Márcio e Vitor, que são membros da Câmara também, agradeço a todos. E, com certeza, a gente vai evoluindo e vai adaptando a todos esses momentos que nós estamos vivendo. E, como diz o poeta, né, a vida continua e nós temos que ir dando andamento a esses trabalhos dentro das nossas possibilidades. Obrigado, Adriano. Pode passar, então, Rafael. Eu que agradeço, presidente. Bom dia a todos. Agora a gente passa a palavra para a contadora Celi, que é a vice-presidente da Câmara de Controle Interno. Essa trabalhou muito, né, Celi? Teve que trabalhar na marra, coitada. Eu estava cobrando isso e a gente estava muito preocupado, igual eu falava ontem. Antes da Celi assumir a palavra, eu queria só compartilhar um pouco com todos um assunto que nós tratamos ontem. Ontem, no Conselho Diretor, a gente estava fazendo uma análise do nosso fluxo de caixa, porque
Apesar da crise, da pandemia, as despesas continuam, né? Então, qual é a preocupação nossa enquanto gestor? Até onde o Conselho consegue chegar, né? Quanto nós temos de fluxo de caixa, ou seja, qual o fôlego financeiro do Conselho, para a gente saber até onde nós conseguimos chegar. Porque com a postergação do vencimento das anuidades, que foi de março para julho, né, vencia em 31 de março, passou para 31 de julho. Tecnicamente, nós só teremos dinheiro em caixa do Conselho, só vai voltar a entrar dinheiro no caixa do Conselho a partir de 1º de agosto. Tá? E a gente não sabe quanto, porque com a crise as receitas vão cair muito e os profissionais vão ficar com incapacidade de solver, de saldar aí todos os seus débitos. Né? E talvez a anuidade não seja a escolhida, né? Então, a gente fez uma análise muito simples, mas assim, bem objetiva. Tinha sido levantado pelo departamento nosso administrativo, esses números, e a gente chegou à conclusão que a gente tem recurso, fôlego, a Celi, quero que ela comente um pouco depois, Celi, para a gente chegar aí tranquilo até o mês de agosto. Então, se tudo correr bem, a gente consegue passar esse momento mais difícil. E a minha preocupação de termos a nossa sessão plenária, ela se dá exatamente por isso. Porque nós temos um reembolso para recebermos do federal que dá em torno de R$163 mil. E esse reembolso está dependendo de nós aprovarmos essas contas e enviarmos os balancetes. Então, se nós não fizermos isso agora, e aí está o grande motivo da minha insistência para que tivéssemos essa sessão plenária, a gente não teríamos tempo suficiente para que o federal fizesse as análises lá e gerasse o nosso reembolso. E aí, quando chegarmos em julho, provavelmente, final de junho, a gente ia começar a ter problema de insolvência das nossas despesas. Nós temos a folha, nós temos... a gente fala que parando as despesas caem, mas não caem muito porque a folha, por exemplo, que é a maior despesa, ela não vai alterar, nem a ajuda de custo. Também não vai alterar muito a conta de energia, apesar de nós estarmos com o conselho das pessoas trabalhando em casa, a conta de energia do CRC, a gente paga uma demanda. Então, a gente, mesmo não usando, nós temos um valor combinado, contratado com a companhia, e eles nos cobram esse valor para poder garantir uma demanda de energia. Então, ela pode reduzir, mas reduz pouco. Tá? A conta de água vai reduzir um pouquinho também, mas não é a despesa tão impactante, né? E de forma que a gente consegue aí, se tudo correr muito bem, chegar até agosto. A Celi pode detalhar depois mais informações. Pode falar, Celi, está com a palavra. Bom dia a todos. Só complementando o que o conselheiro Adriano falou, realmente essa nova ferramenta que é diferente e a gente consegue se reunir mesmo estando longe, né? Cada um no seu espaço. Tem sido uma demanda muito grande dos contadores, né? Nesse período, a gente está sabendo a dificuldade de cada um, tanto é que nós temos 3 conselheiros que não puderam participar, e a gente procura, nós tivemos que fazer essa reunião, ela é fundamental, assim como o presidente falou, em função da nossa aprovação das contas. Nós tínhamos que aprovar o balancete de janeiro e fevereiro, janeiro não deu para ser aprovado na nossa reunião de fevereiro, em função de que a gente já tinha uma demanda das nossas contas do mês do fechamento do mês do ano de 2019, que era o balancete, mas termina sendo já, quando você fecha o balancete, praticamente você fecha o balanço. E aí nós tivemos esses balancetes, né, que refere o processo 187 de 2020, referente ao mês de janeiro, o processo 188 de 2020, referente ao mês de fevereiro, e o processo 189 de 2020, que é um crédito suplementar referente ao mês de março, que é a portaria 012/2020. Nós tivemos um remanejamento de orçamento, suplementou 10 mil, nas contas locação de bens móveis e máquinas, no valor de R$1.000, auxílio deslocamento, no valor de 5 mil, máquinas e equipamentos no valor de 4 mil. Foram anulados nas seguintes dotações orçamentárias: serviço de copa e cozinha, 2 mil, diária de conselheiro, 3 mil, diária de colaboradores, 4 mil e auxílio de deslocamento, 1.000. Fica assim a pergunta, mas está suplementando auxílio de deslocamento?
anulando auxílio de deslocamento, são dois projetos diferentes, porém tem a mesma nomenclatura, tá? Isso a gente fez até essa observação. De repente pode ter um entendimento de que, mas você está suplementando e anulando mesmo? Não, é a mesma nomenclatura, mas com projetos diferentes. Nós tivemos, pode passar, Rafaela, que está no comando? E aqui nós tivemos as nossas receitas nesses 2 períodos, nesses 2 meses, né? Tivemos um acumulado de 558.048,19. As nossas despesas no valor de 389.016. Até o mês de fevereiro nós temos um superávit de 169 mil. Sendo que em janeiro nós tivemos um superávit de 204 mil. Já em fevereiro tivemos um déficit de 35 mil. Pode passar, por favor. Tem mais algum... Rafaela, você pode colocar aquele levantamento que foi feito ontem, que nós discutimos sobre o fluxo de caixa desse período? Posso? Mas só complementando, até nós fizemos o levantamento, nosso financeiro fez o levantamento, que nesse período nós temos uma disponibilidade de recursos livres no valor de 574.720,75. Esse recurso é posição em 26 do 3, é o que nós temos a nossa disponibilidade de recurso livre. Dos recursos vinculados, nós temos 541.527,07, fazendo um total de 1.116.252,82. Porém, nós temos uma despesa fixa mensal de 100.519,37. Aqui nós estamos contemplando a Daniela, ela fez esse levantamento, levando em consideração toda a nossa despesa, que essa não tem como ser evitada nesse período. Nós temos, inclusive, tem muita despesa aqui que ela já excluiu. Mas nós temos uma despesa alta, por exemplo, no mês que é de energia. É independente, porque nós pagamos esse valor da Energisa no valor de R$5.000. E como receita ainda, e é fundamental que se aprovasse esses balancetes para a gente receber o auxílio que nós temos lá no federal, o reembolso do auxílio financeiro que nós tivemos, nós já pagamos essas despesas no valor de 163 mil, que é 120 do veículo e 43.909,83 dos equipamentos de áudio. Os 120 mil, ele foi aprovado na plenária do mês de fevereiro, e tivemos a informação que os 43 mil foi aprovado na plenária de março, lá no federal. Então, a gente só estava dependendo da aprovação desses balancetes para ser enviado para o federal, para que esse recurso retorne para o federal, para o nosso regional. Isso é fundamental para nós, porque com esse incremento nós teremos de disponibilidade 738 mil. Uma média de 147.727,12, que vai dar para suportar essa despesa de 100.519,37, essa despesa fixa. Fizemos um simulado, para você ver que nós fizemos essa média. A gente chegou a colocar até 6. Foram 5 meses. Até 5 meses, né? E a gente... Aliás, aqui está 6 meses. Porque nós vamos levar em consideração que nós vamos começar a ter receita em agosto. Né? Então, nós tendo essa 118 mil, mantendo essas despesas nesse nível, nós vamos conseguir passar por essa situação. Então, esse é o relato que a gente tinha para fazer. E agradecer a Micaela, a Daniela, que fez esse levantamento, a Célia, que está lá trabalhando, não pode parar. A gente tinha que apresentar isso. Dizer que o Tribunal de Contas da União prorrogou a prestação de contas, porém, a nossa já tinha sido enviada, restando somente o relatório de gestão, que é o relato integrado. Mas nós estamos dentro do prazo com relação ao ano de 2019, não mudou. Cumprimos nosso prazo e agora a gente está atendendo essas prestações de conta do exercício 2020, que é fundamental para a gente, para retornar esses recursos
que a gente agora tem que ter em caixas para segurar esses próximos meses. Agradeço ao Zaí, agradeço a Adriane, que foi convocada de última hora para compor a Câmara, para a gente ter condição de realizar a nossa Câmara, e aqui eu ponho a ata da Câmara de Controle Interno, número 276/2020, em aprovação. Quer dizer, o presidente põe e eu só apresento a ata. Obrigado, Celi. Foi muito bem no seu relato. Antes de colocar em aprovação, eu quero só fechar a minha fala dizendo, conselheiros, o porquê da insistência nossa, né, como eu falei antes, em termos essa sessão, porque isso era relevante. Nós tínhamos que aprovar, porque senão a gente corre o risco de comprometermos o funcionamento do Conselho até o final dessa crise aí, que nós estamos imaginando que a gente supere até agosto, né? Então, eu coloco em aprovação a ata da Câmara de Controle Interno, número 276/2020. Se todos estiverem de acordo com a aprovação da ata, permaneçam como estão. Se não houver nenhuma manifestação, eu coloco em aprovação. Se alguém tiver manifestação, por favor. Paulo? Então, ninguém se manifestou. Está aprovado a ata. Presidente. Agora já foi, Paulo. Não, não tem nada a ver com a aprovação. Eu só queria que você me abrisse um tempinho para mim fazer uma colocação que seria importante. Eu esqueci na Câmara de Fiscalização, foi a parte de que na reunião de abril... Hoje é dia Na reunião de abril, que ficou realmente já definida, todos os processos que a gente tinha na Câmara de Fiscalização vão ser relatados lá, certo? Vamos ter thread para o pessoal ter noção de como que vai ser. Eu esqueci, inclusive peço desculpas aí para a Celi e para o professor Vitor, que eu não abri não chamei para que eles fizessem as colocações deles dentro da Câmara, sabe? E a Celi me mandou a mensagem, só que eu já vi, quando eu vi já tinha passado a parte de falar dos processos que ela tem para relatar. Paulo, pode voltar a palavra para os conselheiros, fica à vontade. Sim, aí cabe ao senhor passar, se eles tiverem alguma colocação para fazer, está aberto então. Eu só queria pedir minhas desculpas, porque foi tão rápido, a gente tinha que ter passado para eles, né? Mas se ele pode fazer a tua ponderação quanto à questão que tu colocou para mim, para poder ficar registrado, né? Que a gente não teve processos agora, mas a gente teria processos, né? No momento, mas devido a essa situação, a gente não conseguiu trazer os relatos. Quando for na próxima reunião, que é de abril, a gente tem processo para relatar, tem crédito, né? Sim, ok, Paulo, obrigado. Antes de passar a palavra, então, para eles, eu vou só agradecer aqui a Celi, e o Zaí e a Adriane, que estiveram reunidos nessa Câmara, e dando aí essa grande contribuição para nós nesse momento. Conselheiros, eu quero já aproveitar a fala do Paulo para dizer que a gente sabe que, em função do momento, os trabalhos talvez não fluam da maneira melhor possível. E se, por exemplo, na fiscalização, vocês vão ter um quantitativo de processos, vamos manter a nossa plenária, vamos trabalhar na plenária aquilo que nós conseguimos resolver, tá? E aqueles processos que, porventura, não tenha sido possível tratar durante o período, a gente vai encaminhar ele para ser tratado na próxima plenária. O importante é a gente manter os trabalhos para a gente dar o mínimo de funcionamento. É o que o Zumir pediu para todos os presidentes, que se empenhasse muito para que os conselhos tivessem o mínimo de funcionamento possível, pelo menos o básico acontecesse para não virar um caos total em todo o sistema. Tá bom? Celi e demais membros da Câmara de Fiscalização, pode ficar à vontade e estão com a palavra. Quando eu chamei a atenção, assim, só fiz a observação do vice, Paulo, pelo seguinte, nós temos, esse mês realmente não deu para relatar, até mesmo porque eu estou dentro do prazo, eu tenho 3 processos, e nós temos um prazo de 2 sessões ordinárias para apresentar. Então, eu preferi trazer para a nossa Câmara só a gente fazer um comentário sobre os processos, porque é até um mecanismo novo. Eu fiquei assim, como que nós vamos relatar um processo? Então, eu preferi, e até mesmo por questão de tempo, os meninos estavam, Joaquim e o Vilmar estavam viajando,
e ele só passou para mim as emendas, o Vilmar pode confirmar, já nessa semana, né? Então, essa semana com essa correria, ficou complicado. Mas, de qualquer forma, eu estava preferindo. Eu tenho 3 processos que vão ser relatados para o próximo mês, e assim, só complementar que, então, na próxima plenária nós teremos o TRED, né? Temos processos de denúncia que não entram para os relatos, mas eles serão comentados somente dentro da nossa Câmara, e também os outros, cada um tem seus processos, mas eu só queria informar que o porquê de não ter relatado para essa plenária. Em função, eu acho que do momento, eu preferi trazer a discussão para a Câmara, dizer como que a gente poderia usar, fazer esses relatos, e até mesmo porque também nós estamos amparados pela resolução de 2 plenárias para poder apresentar o nosso relato dos processos. Ok, Celi. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Celi. Com a palavra o professor Vitor, que também compõe a organização. João, só uma colocaçãozinha antes do professor Vitor. Só que a gente, quando essas questões, Celi, a gente tem que entender, e todo mundo vai entender, que nesse processo que está ocorrendo aí, com essa pandemia desse coronavírus, inviabilizou toda a estrutura de todo mundo, entendeu? Eu acredito que nesse momento, até mesmo com aquelas publicações lá do próprio CFC, essa coisa vai ser bem tranquila. Eu acredito que a gente não precisa ter uma preocupação de que a gente vai ser penalizado e nem ser chamado de irresponsável em função disso. Né? Paulo. Eu estou fazendo essa colocação só para que, essa plenária ela vai ser disponibilizada para a sociedade, eles entenderem também que essa pandemia ela prejudicou o trabalho de todo mundo, a estrutura de todo mundo, entendeu? Tá todo mundo tentando se reorganizar, né? É o momento de reorganizar os fluxos de trabalho e de processo para a gente poder dar andamento da melhor maneira possível, né? Beleza. Professor Vitor, fica à vontade. Tranquilo, assim, só complementando, realmente foi porque fomos todos pegos de surpresa, né, com um monte de pé na cabeça, mas, no entanto, a gente vai readequando, voltando as vidas ao normal e vai melhorando a cada plenária, né? Ok. Mais alguém quer fazer alguma observação, algum comentário sobre isso? Presidente, se você me permite. Fique à vontade, João. Pessoal, a recomendação da fiscalização com relação aos processos é o seguinte: os que foram distribuídos até a aprovação da deliberação 48 devem ser relatados, né? Então, a partir do dia 23, com a homologação dessa deliberação, nós estamos impossibilitados de distribuir processo de fiscalização para os conselheiros relatarem. Correto, presidente? Exatamente. Perfeito. O Vilmar colocou muito bem. Então, assim, na verdade, houve um estancamento das demandas, né? Com esse ato que foi baixado. Então, a gente precisa, dentro das nossas possibilidades, ir tratando esses processos que já estavam em fluxo, tá? Os demais ficam estancados agora, eles estão represados até que isso passe e aí eles vão voltar para o fluxo normal. Mais alguém? Não, presidente. Muito obrigado aí pelo tempo. Ok, Paulo. Valeu. Obrigado pela contribuição aí. Pode passar então, Rafaela, por gentileza. Presidente. Oi. Alô? Oi. Gostaria de fazer um comentário só, tecer um comentário com relação à questão da nossa arrecadação, da receita em si. Primeiramente, todos dizer que eu não cheguei atrasado, porque eu já estava em casa. Não tem como chegar atrasado em casa, né, doutor? Exatamente. Eu estava aqui, a questão do manuseio aqui para liberar na tela. Tá. Mas, eu gostaria de registrar no seguinte aspecto com relação à nossa receita, as estratégias que nós vamos adotar frente a tentar revertermos o quanto antes esses posicionamentos. O TRF1, do qual pertence nossos processos,
ele baixou uma portaria em 16 de março agora, suspendendo todos os prazos até o dia 2 de abril, certo? Somente dos processos físicos, que aí prejudicaria mais as execuções fiscais da subseção de Araguaína. E porque Palmas migrou, praticamente todos migraram para o PJE. Então, conseguiria movimentar eles normal e os juízes, os servidores, dentro da seção e da subseção, estariam movimentando de forma normal. Só que o CNJ editou, baixou uma outra medida, né, suspendendo os prazos, tanto físico quanto eletrônico do PJE, até 30 de abril. Então, isso, de uma certa forma, inviabilizou bastante. Mas, de contrapartida, eu estou fazendo a movimentação avaliando, verificando todos esses processos, principalmente aqueles que haviam sem júri, de renajude em si, para que nós possamos também, junto com o setor de cobrança, estarmos realizando as negociações na medida do possível. Evidentemente que o pagamento das parcelas vai ficar a partir de julho, certo? Mas é possível nós estarmos movimentando aí para não deixarmos para o segundo semestre, considerando também que julho de praxe, andei bem ativo, bastante parado, pouco movimento nesse sentido. Tá? Estamos à disposição. Você finalizou, seu Juscelino? Sim, já. Obrigado. Por nada. Ok. Assessor jurídico, Juscelino, obrigado pela sua contribuição. E é isso mesmo, a gente precisa, a gente tem também esse mecanismo aí de cobrança, que também agora fica suspenso por esse período que o senhor falou, mas assim que a gente puder voltar a movimentar, a gente vai estar dando andamento da melhor maneira possível nesse trabalho também. Obrigado, então, doutor Juscelino. Ok. Nós não temos a presença do nosso vice-presidente de administração. Eu passo a palavra para a Daniela, que provavelmente ela deve ter algumas informações que ela quer compartilhar com a gente. Daniela, pode ficar à vontade. Bom dia, gente. Bom dia. Então, eu não fiz a apresentação de costume, né? Mas fiz aquele levantamento que todos viram, que a gente tem fôlego, né? Por uns meses. E também quero falar das nossas adequações, né? Que foram feitas para a gente conseguir passar por isso sem grandes consequências. Uma delas é o WhatsApp, a ferramenta que a gente contratou, para que a gente consiga atender os profissionais de forma mais direta, né, de atendimento virtual. Vai ser através do nosso telefone fixo, inclusive está sendo divulgado por mala direta, esse novo canal de atendimento, e ele vai funcionar pelo WhatsApp, mas através do nosso telefone fixo. E vai ser como se fosse uma ligação, mas através de mensagem e direcionado igual para ser direcionado as ligações pelo telefone, né? Vai ser atendido pelo web, continuar sendo, e lá vai dar a opção da pessoa escolher, aquele primeiro atendimento, escolher cada setor. Caso a pessoa não escolha, aí cai para ele, e ele vai fazer o direcionamento de acordo com o assunto. Aí cada um vai ficar responsável por responder logo assim que for transferida a mensagem para a pessoa, né? A gente começou a fazer os testes ontem, já foi divulgado porque algumas pessoas já receberam treinamento, mas algumas ainda estão em treinamento. Ontem à tarde, o Denilson me passou, e é uma ferramenta bem simples, né? Caso vocês queiram fazer o teste, é só cadastrar o nosso telefone no WhatsApp de vocês e ele já pode fazer a chamada como uma chamada normal do WhatsApp, só que vai ser atendido a princípio por um robô, né, que é uma ferramenta de seleção, e aí cai
para a pessoa que vocês escolherem lá na mensagem. Então, a princípio era isso, que a gente está se adequando, mas que vai funcionar, eu acho que depois de terminar tudo isso, vai continuar funcionando, que é uma ferramenta muito eficaz, que a gente já tinha a vontade de aplicar, mas né, foi postergando e agora chegou o momento e vai funcionar daqui para frente, né? Vai só melhorar nosso atendimento. Ele tem condição também da gente colocar divulgação de cursos, divulgação de qualquer outra mensagem que a gente queira passar para o profissional de forma mais eficaz, porque muitos até não recebem um e-mail, não abrem e-mail, e através dessa ferramenta, eles vão ter isso mesmo de direcionar o assunto, eles vão visualizar um painel, né? Então, vai ser bem útil para a gente, da agora para frente. É isso. Ok, Daniela, obrigado. Só um instantinho, presidente. Fala também da questão dos reparos que vão ser realizados. Tá. Antes de ontem, a gente recebeu uma resposta da ICARI, porque a gente fez uma notificação e algumas coisas que eles estão precisando reparar lá no auditório, né? E eles já nos deram um retorno. Ontem mesmo eles já estiveram no auditório fazendo uma vistoria visual novamente, né? Que eles já tinham ido lá e já começaram a levar os materiais para iniciar hoje. Apesar de não ter ninguém lá, assim, eu destaquei o Jean, ele se dispôs a ficar lá acompanhando esses reparos para dar o apoio para a equipe da ICARI, e eles vão fazer isso até melhor que não tem ninguém lá, porque acaba que tem um transtornozinho, né? Então, eles vão fazer isso enquanto a gente está em home office. É isso. Posso complementar a palavra da Daniela? Pode, Denis. Só falando sobre a ferramenta do WhatsApp, de ontem para hoje já teve 30 atendimentos através da ferramenta. Quantos? Tá 3 ou 30? 30. Isso. É isso. Muito bom. Uma ferramenta que a gente vai usar daqui para frente de forma cada vez mais, né? O pessoal não deixando de falar por telefone, né? Então, é uma ferramenta que a gente já deveria ter colocado, mas como eu falei, a gente foi postergando e agora chegou o momento. Sim, presidente, só acrescentar na fala da Daniela, essa ferramenta, ela veio na hora certa, lógico que a gente vai conhecer um monte de estrutura de parte online agora, mas veio numa hora certa, porque eu tenho uma grande dificuldade de ler e-mail. E aí eu tenho uma briga, todo mês eu tenho uma briga com a cidadã aí, sabe? Por causa desses e-mails, porque só manda por e-mail eu não tenho tempo de ler e-mail. Se você pegar minha caixa de e-mail aqui é terrível, entendeu? Então, com essa ferramenta aí, na hora que ela manda, a gente já vê. Você já sabe o que aconteceu. Às vezes você liga de volta, você mandou alguma, mandei, olha no story aí que você vai ver que tem lá, entendeu? Paulo. Então, assim, ferramenta top. A ferramenta, gente, eu acho que nós fomos felizes na escolha e na adoção da ferramenta, e já preciso aqui parabenizar a nossa equipe, o Denilson, os meninos que fizeram essa implantação. Eles trabalharam muito nesses dias. Vocês que não estiveram muito próximos aqui, talvez não saibam o quanto essa equipe correu para poder dar essa retaguarda. Paulo, com relação ao e-mail, a Rafaela vai continuar fazendo por e-mail e pode optar em mandar pelo WhatsApp. Por que nós temos que fazer, nós temos que usar o canal e-mail também? Por segurança, porque o WhatsApp ele é mais vulnerável um pouco, às vezes pode perder dados, pode dar uma pane, né? Então, eu concordo que nós temos que usar essa ferramenta, a Rafaela pode fazer a convocação por lá sim, mas nós não podemos deixar de registrar no e-mail, é uma segurança, né, para a gente, para nós todos, tá? Mas eu concordo quando você fala, eu também, às vezes, fico impossibilitado de abrir e-mail e a hora que abre tem um monte de coisa na caixa de entrada, né? Mas a gente vai continuar fazendo pelo e-mail as convocações e, obviamente, vamos usar a ferramenta. A ferramenta ela serve para facilitar a nossa vida, beleza? Beleza.
Daniela, tem mais algum relato, mais alguma informação? Não, é isso. Ok. Dizer também que a gente está conseguindo trabalhar normalmente, sim, dentro das possibilidades, né? Em home office, sempre que tiver alguma demanda, pode passar. Do jeito que a gente conseguir, a gente vai resolver ou passar para frente. Pode ficar tranquilo que o nosso serviço está sendo feito. Obrigado, Daniela. Rafaela, pode passar então, próxima tela. Já agradeço aí a Daniela e o Márcio, né? O Márcio não pôde estar presente, mas faço aí, deixo registrado o agradecimento ao trabalho dele, mesmo não podendo participar, ele esteve nos representando e fazendo algumas ações importantes no decorrer desse mês. Próximo. Agora a gente passa então para as portarias e a Rafaela vai fazer então a leitura dessas portarias para que a gente tome conhecimento. Na verdade, bom dia para todo mundo, né? Tivemos poucas portarias por conta até mesmo da situação. Geralmente, a maior parte das portarias é em relação aos processos de despesa, e nós não tivemos, né? Tivemos poucos agora. Então, só registrar a portaria 012, que já foi comentada pela conselheira Celi, em relação ao crédito suplementar que foi realizado, e a 013, que é a que institui a questão do nosso teletrabalho, do home office no CRC. Eu não vou mais falar sobre ela aqui, porque já falei com os funcionários, já falei com os conselheiros, encaminhei por e-mail para todo mundo. Posso encaminhar pelo WhatsApp também, viu, conselheiro Paulo? Aliás, encaminhei ontem para o senhor, né? Pelo WhatsApp. Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode me procurar em relação às duas. Rafaela. Oi, pode falar. A portaria 013, ela já está no site e está no portal da transparência também, tá? Ótimo. Obrigada, Denilson. Aproveitando o que o Denilson falou do portal e do site, também são canais, né, que nós podemos estar buscando para obter informações também. Então, às vezes, não achou no e-mail ou não recebeu, se tiver lá no portal ou no site, dá para a gente acessar também para nos atualizarmos, né? Exato. Bom, as portarias eram essas, não tivemos resoluções também. E tá aqui só para registro, né? Não sei agora como. Rafaela, tem que passar prorrogar também, viu? Né? Então, presidente, eu não sei... declara encerrada a sessão. Antes dela falar, presidente, declara encerrada a sessão. Só explicar... Vou até colocar no mudo. Eu só vou explicar, porque depois a plenária vai estar disponível para as pessoas assistirem, né? Para que as pessoas não fiquem sem entender de que, para a gente poder realizar a nossa colaboração de fim de ano, a gente conta com a colaboração voluntária dos nossos conselheiros. Então, a gente precisa passar arrecadando todo mês para poder realizar. Aí é Ou seja, assim... explicando, né, diretora, que a nossa confraternização de final de ano, ela é paga com recursos nossos. A gente vai fazendo uma contribuição mensal todo mês, e aí no final do ano a gente, com essa contribuição, a gente faz a nossa confraternização, ou seja, não é paga pelo conselho. Não, nós não podemos pagar. E a dura missão de cobrar os conselheiros, lembrar, né, diretora? Isso! É sua. Então, nesse caso, você sempre fica com a missão de nos lembrar da contribuição. Exato. Em decorrência eu só estou aqui realmente fazendo lembrete, não vou colocar ninguém em protesto esse mês. Eu quero ir para o protesto. Eu não vou colocar, porque o prazo está delatado. Mas só lembrando, assim, de que, independente de quando for pago, né, os meses vão ter que ser pagos completos. Então, fica a critério aí dos conselheiros como eles vão querer fazer esse pagamento. Ok, Rafa. Diretora, faça como federal. Suspende a cobrança por 3 meses, depois cobra lá na frente até... Isso. Pode ser. Estou brincando, mas quem puder contribuir, já faça as contribuições, eu vou ver qualquer coisa, já transfiro a minha também. Ótimo, valeu. Era isso. Tá, pode passar então, vamos para frente. Encerrou aqui. Acabou? Encerrou? Acabou, aham.
Tá. Pessoal, então a gente agora passa a palavra de interesse geral para que todos os conselheiros se manifestem sobre qualquer assunto que seja oportuno nesse momento, para a gente partir para o encerramento. Com a palavra, quem quiser falar primeiro, fique à vontade, não vamos, todo mundo tem direito a falar, fica franqueado aí, só vamos se inscrevendo e para que a gente tenha uma ordem aí na fala, né? Mas todo mundo vai ficar à vontade. Deixa eu começar a ganhar do Paulo dessa vez. Só reforçar aquilo que eu falei no início. A gente, em função da crise, está tomando conhecimento e aprendendo a usar novas ferramentas que eu acho que a partir desse momento elas vão entrar na nossa vida e não tem mais como sair. Elas nos trazem ganho de produtividade. Eu, sinceramente, eu não senti perda de qualidade na reunião. Tá? A gente está online, mas as informações foram visualizadas. Evitou esse deslocamento que às vezes o pessoal não percebe. Eu, por exemplo, para me deslocar para Palmas, 7 horas, às vezes, dentro do ônibus, ou 5 horas de veículo particular. E eu acho assim, que o mundo, depois dessa crise, a gente também vai ter coisas boas. E a gente está aproveitando o momento correto para fazer as adequações. E eu acho que isso é fantástico, tá? E agradecer o apoio de todos, que eu sei que só foi possível porque toda a equipe aí como participou, eu vi a correria para montar os equipamentos home office, a galera junto, ou seja, ninguém mediu esforço. Então, parabéns para todos e obrigado pela colaboração. A palavra está aberta, continua aberta para quem quiser usar. Mais alguém? Por favor, gente, fique à vontade. Não, eu Paulo, gostaria de... Celi, quem mais? Conselheiro Vitor. Professor Vitor. Não, na verdade, assim, o que o Adriano falou faz muito sentido, o conselheiro Adriano, né? Vai ser uma mudança de realidade, quebra de paradigma, quem sabe até mesmo para as nossas formações continuadas, ter mais acesso. Para os contadores, realmente, esse período é de grandes desafios, grandes turbulências, mas nós vamos vencer. Ontem eu comentei um pouquinho também no WhatsApp aí dos conselheiros, né, que essas lives, esses vídeos institucionais têm sido muito relevantes, porque mostra que o CRC está presente também, mesmo no momento de dificuldade, dos nossos conselheiros, né, e contadores de várias regiões desse estado do Tocantins. Inclusive, eu tenho utilizado muito todos esses comunicados que vocês têm passado, esses vídeos, para poder mostrar a força do Conselho e que o Conselho está unido, de mãos dadas a todo contador desse país todo. Né? Um grande abraço a todos. Eu achei que também a reunião teve uma boa qualidade. Obrigado, professor Vitor, pelas suas palavras, pela sua contribuição. A palavra continua aberta para quem quiser se manifestar. Mais alguém? Nosso assessor de comunicação chegou quieto, não pode sair calado. Até porque o maior desafio desse momento é da TI e da comunicação. Não tenha dúvida. Os caras que estão mais sendo desafiados nesse momento no sistema é o pessoal da TI e o pessoal da comunicação. Presidente, eu gostaria Verdade, presidente. Nós sabemos da necessidade de comunicarmos e esse feedback que a gente acaba de receber aqui da voz do conselheiro Vitor traz para a gente um certo conforto, porque são muitas as dificuldades que a gente enfrenta. E agradecer também a compreensão de todos, agradecer os colegas que estão trabalhando, que estão buscando esse caminho, que estão fortalecendo esse novo desafio, porque realmente é um desafio, e colocar também à disposição de cada um dos conselheiros que tiverem boas ideias, que a gente possa agregar essas ideias e juntos a gente fazer alguma coisa diferente. A gente tem acompanhado no federal com muita atenção o que cada regional tem feito, cada um tem a sua peculiaridade, a sua dificuldade, mas eu vejo que nós não estamos muito longe dos outros, não.
Até tenho dividido com vários deles algumas das ações que a gente tem feito aqui, e a repercussão junto a esses outros tem sido bastante interessante também. Também não posso deixar de dizer do nosso Antena Contábil, que ontem a gente conseguiu uma conversa bastante interessante com o diretor lá da Rádio UFT, e ele nos abriu a possibilidade da gente conseguir trazer os áudios através do WhatsApp. Ótimo, excelente. Toda aquela A gente situação, continua né, em ação, né? Exatamente. Então, a partir desse momento, eu vou começar a fazer o contato com os nossos conselheiros que estão mais longe de Palmas, Araguaína, Natividade, Pianópolis, Gurupi, para que a gente possa fazer vir a voz desses conselheiros, presidente, para o ar aqui da UFT e depois disponibilizar isso em podcast, enfim. Acho que o caminho nosso é esse, a missão, como o senhor falou, é grande da comunicação, mas ela sozinha não faz nada. Eu agradeço a todos que estão junto conosco e nos ajudando nesse momento. Ok. Eu entendo que essa ferramenta que nós estamos utilizando aqui, ela sirva para fazer essa gravação do Antena também. Você acha que é possível? Eu preciso depois trocar uma ideia com o Denilson. Porque o áudio dela é muito bom, né? Eu vejo que a gente vai ter que ter ajustes para frente. E como todos comentaram aí, essa ferramenta é uma ferramenta que chegou para ficar. Eu lembro que logo no começo, quando eu estive iniciando os trabalhos no Conselho, eu cheguei a comentar, não lembro se foi com o senhor, foi com o Norton, mas da necessidade da gente ter realmente um WhatsApp voltado ao Conselho. Mas naquele momento não deu para implementar, a gente acabou implementando agora, e eu rendo muita alegria e te parabenizo por esse momento de implementar essas ferramentas. Eu acho que é por aí o caminho que tem que seguir. Mais alguém, por favor, fiquem à vontade, pessoal. É o momento de a gente colocar aqui as nossas propostas, as nossas sugestões. Presidente, na minha opinião, a reunião fluiu muito bem, né? Talvez não teve as informações gerais, né? Mas foi devido tempo, com tanta urgência, para mim foi ótimo, né? E essa é uma ferramenta que vai ficar, então, na minha avaliação, foi perfeito. Ótimo, Zé. Obrigado aí pelas suas palavras. Presidente. Mais alguém? Presidente. Sim, Denilson. A ferramenta já, como todos já falaram, que a ferramenta já está funcionando, né? E agora a gente precisa da força do conselheiro para fazer a divulgação dessa ferramenta também. Sim, claro. Vamos enviar agora um card para vocês. Com esse card vocês podem divulgar nos grupos essa nova ferramenta do Conselho. Isso os conselheiros... Esses canais aí de comunicação que nós estamos abrindo, né, Denilson? Exatamente. Ok. Eu peço a colaboração dos conselheiros nos auxiliando na divulgação, para que a classe fique o mais rápido possível inteirada de que nós buscamos medidas de continuarmos nos comunicando e nos interagirmos com eles, tá bom? Peço a colaboração de vocês nessa divulgação, é muito importante. E também, sempre que vocês estiverem conversando com colegas, estarem informando eles, olha, o Conselho criou vários canais, o Conselho está com opções diferentes de um contato por telefone e um contato presencial, né? Ok? Mais alguém? Presidente, você me permite? Quem pediu a palavra? Vilmar. Opa, Vilmar, pode falar. Presidente, eu falei os números lá de Araguaína e esqueci de agradecer o conselheiro Adriano, né, que nos apoiou lá com os endereços algumas vezes, entendeu? Então, fica o nosso agradecimento ao conselheiro Adriano, viu? E parabenizar também a equipe aí, Denilson, que foi muito, né, que está sendo muito inteligente na condução desses trabalhos, viu, presidente? Muito bom mesmo essa ferramenta. Importante a gente reconhecer o trabalho dos nossos colegas, né? Muito importante isso. Mais alguém? Vilmar, sempre à disposição, até achei que vocês precisaram um pouco, tá? Foram muito eficientes, eu quase nem ouvi notícia deles aqui na cidade, só de vez em quando eles davam um toquezinho assim, mas precisando, estamos sempre à disposição. Mais alguém?
Eu quero ouvir a opinião do Joaquim em relação à experiência deles nesse trabalho que eles fizeram agora. Joaquim, eu queria que você colocasse um pouco para nós como é que foi esse trabalho, como é que você sentiu, para que a gente possa estar aí buscando melhorar ainda mais. Vou repetir um pouquinho a sua pergunta, por favor, presidente, que eu estava meio... Eu queria ouvir um pouco um relato seu, de forma muito simples, muito resumida, de como foi esse trabalho, essa experiência que vocês tiveram agora nesse trabalho que vocês fizeram. Quais as dificuldades assim que vocês enfrentaram? O que você acha que pode ser melhorado? Na realidade, o caminho para a fiscalização, a partir de agora, acho que é isso aí, né, de visitar os escritórios, como a gente combinou naquele dia, naquela reunião que a gente fez com o senhor aí. Foi um trabalho, apesar de ter um pouco de dificuldade com alguns endereços, a gente conseguiu cumprir, né, sua determinação com relação à questão da fiscalização, do alcance dela. A gente levou aquela mensagem de que o pessoal tem que estar registrado, que é a questão dos contabilistas, dos profissionais que não estão habilitação, são profissionais, não, ainda são bacharéis, mas não tem registro, que a gente está acompanhando a questão deles através do exame, né, de suficiência. Isso é uma condição, por exemplo, para ele ficar trabalhando, para ele ficar na atividade do escritório, né, ficar comprovando a sua inscrição no exame, né? Então, dos trabalhos foi isso aí. Eu acho que foi muito bom, e eu acho que daqui para frente a gente tem que, a partir de quando voltar essa questão da pandemia, que Deus quiser, tudo passa nessa vida, passar isso aí, a gente vai dar continuidade, que isso aí vai dar uma alavancada na questão de quantidade de registro e a questão da contabilidade e contrato que a gente começou a pedir também desses profissionais aí, né? Eu acho que foi muito boa, a visita foi boa. Obrigado aí pela sua contribuição. Parabéns pela ferramenta, viu, pelo trabalho, a reunião foi muito boa, muito proveitosa. Ótimo. Mais alguém gostaria de falar? Só queria complementar, presidente, que nós, esses 3 dias, nos reunimos, né? Nós fizemos a reunião que foi convocada, ontem as reuniões obrigatórias de câmaras e hoje a plenária. Então, a gente hoje sabe que dá para funcionar, e acho que esse é um momento muito difícil que a gente está passando, mas que tem como a gente dar continuidade nos nossos trabalhos, é fundamental o trabalho no Conselho, a gente tem que dar continuidade. Quero parabenizá-lo no momento que a gente pediu apoio para a nossa prorrogação junto ao Tribunal de Contas, com relação às nossas obrigações. O prazo que eles colocaram foi muito curto, e, inclusive, assim, só para comunicar para o pessoal que nós tivemos, se não me engano, na quarta-feira, né, presidente? Ou foi terça? Nós tivemos lá no tribunal, tudo fechado. Eu, o presidente e o conselheiro federal Célio, e a gente, assim, tentando, nesse momento, resolver o problema do contador. Tivemos críticas, viu, presidente, que diz que o tribunal prorrogou por um período muito curto, só até o dia 10 de abril, e teve um contador que colocou lá num desses grupos, né, que o conselho não fazia nada. E a conselheira Adriana prontamente foi e colocou que a gente tinha requerido essa prorrogação. Eu acho que ele nem sabia que a gente tinha solicitado prorrogação. Realmente achei o tribunal insensível nessa parte, pela situação. O dia 10 está aí, né? Acredito, e prorrogou os outros para mais 30 dias. Acredito que, talvez, se persistir essa situação, não sei se nós vamos ter condição no dia 10, estar com tudo pronto, porque o contador tem que se deslocar. Mas, de antemão, eu agradeço, quando nós solicitamos aqui, o presidente prontamente protocolou esse pedido, tanto é que foi protocolado dia 17, né? Nós estávamos entrando nessa situação. Então, só agradecer prontamente assim, os pedidos que a gente fez para a área pública, e é isso que eu tinha para dizer. Tá. Aproveitando o gancho da CELI, eu quero dizer que essa questão dos profissionais, dos colegas, às vezes, em reclamarem nos grupos que o Conselho não está fazendo nada, uma parte disso é a nossa comunicação, que precisa ser melhorada.
A gente vem se esforçando muito para dar publicidade, mas como assim, nesse momento houve muita coisa, houve um alvoroço muito grande, né? E tinha muitas coisas, muitas medidas a serem tomadas, não foi possível a gente dar muita publicidade. Eu achei muito engraçado, Celi, que teve um grupo que um colega comentou assim, da área pública, falou, olha, nós não podemos reclamar aqui no Tocantins, não, o nosso prazo foi prorrogado, parece que São Paulo nem prorrogou, né? Então, ele pegou um print de um colega de São Paulo falando lá, mostrando que o tribunal não tinha prorrogado, e falou, ó, nós não podemos reclamar aqui do nosso CRC, não, porque São Paulo nem prorrogou. Então, assim, tem opiniões diversas, né, em relação ao mesmo assunto. O que nós temos que deixar registrado para que a classe saiba é que, apesar de todas as dificuldades, nós não medimos esforço, como a Celi muito bem falou, para nos dirigirmos a todos os órgãos, e os nossos pedidos não foram somente no âmbito da área pública, nós fomos também pedir, e estamos aguardando ainda, alguns prazos já foram dilatados, prorrogação de prazo de todas as obrigações acessórias da área privada também. Então, assim, é óbvio que nós não temos o poder de decidir pelo órgão, pelo tribunal ou pelo qualquer órgão que vai prorrogar prazo, né? Mas o nosso papel foi, no momento mais difícil, estarmos do lado dos profissionais e nos dirigirmos, né, até esses órgãos para fazer o pedido de prorrogação. E aí a gente tem que continuar dando publicidade disso para que todos saibam, tá? Então, essa a minha colocação em relação a essa questão da prorrogação dos prazos. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Eu, presidente, só queria lembrar para todo mundo de que ontem no Conselho Diretor foi decidido em manter as reuniões de abril, né, as reuniões regimentais de abril, conforme o nosso calendário está previsto, se eu não me engano, dia 16 e 17 de abril. Então, até segunda ordem, nós vamos realizar as reuniões também de forma virtual, e aí eu creio que a gente vai conseguir fazer ainda melhor, vamos ter um pouco mais de tempo para organizar tudo, para preparar, né, as câmaras e tudo, porque realmente dessa vez a gente fez o que foi possível, assim, dentro dessa nova realidade que a gente está adotando aí para o Conselho. Então, só lembrar todo mundo de que elas vão ser mantidas. Ok, Rafael. Pessoal, aproveitando, eu quero pedir aqui, o Adriano colocou muito bem que esse momento está trazendo assim, alguns fatos novos nas nossas vidas que vão nos ajudar para frente, né? Eu queria dizer que essa ferramenta que nós estamos utilizando, ela tem um custo mensal de $15, nós compramos por necessidade, em função da urgência, então eu quero que vocês tirem o máximo de proveito, tá? E dizer que nós podemos estar fazendo reuniões de trabalho das câmaras, assim, de alinhamento, para tratar de algum posicionamento, de algum processo, de alguma demanda da Câmara. Cada vice-presidente tem direito de usar essa ferramenta, sim, à vontade, é só requerer o link, a Rafaela cria o link, vocês podem definir o nome da reunião, libera o link para vocês se reúnem à vontade para tratar dos assuntos. Também ela pode ser utilizada pela nossa equipe, nas reuniões de trabalho e na comunicação, porque vocês estão nas suas casas e vocês precisam se comunicar com clareza e com eficiência. Então, eu sugiro que vocês façam reuniões de trabalho para alinhar e para definir procedimentos e como agir em relação a processo, em relação ao fluxo de trabalho. Então, usem a ferramenta, tá? A nossa equipe, ou o setor, ou enfim, façam reuniões da forma que vocês entenderem ser mais útil para definir e dar andamento aos trabalhos. Como nós falamos, a gente não vai poder parar tudo, o Conselho tem que continuar andando e nós dependemos de vocês. Repito que o momento não é de férias, não é de recesso, é de um trabalho restrito nas nossas casas, então, por isso que eu disponibilizo essa ferramenta, para que a equipe possa ir tratando no dia a dia e não deixar o trabalho parado, tá? Também quero pedir e reforçar aqui a todos que a gente disponibilize e comunique as comissões, tá? Para que as comissões possam ter a disponibilidade dessa ferramenta nas suas reuniões e nos seus trabalhos.
as nossas comissões acabam ficando prejudicadas nesse momento, porque elas ficam um pouco afastadas e isso gera uma dificuldade para eles agirem, né? Então, queria que a Rafaela depois fizesse um contato direto com cada coordenador de comissão, Rafaela, disponibilizando essa ferramenta e dizendo que eles usem à vontade para poder dar andamento nos trabalhos. A gente, com isso, consegue fazer muita coisa, apesar da dificuldade, ok? Presidente, antes de terminar, eu queria nos parabenizar, toda a equipe do Conselho, por esse trabalho que está sendo feito via essa ferramenta de Meet, entendeu? Eu já fiz vários aqui no meu escritório e não deixou a desejar, não, viu? Eu fiz com empresas já bem vividas no mercado, nesse ramo de fazer apresentações via internet, e o nosso não deixou a desejar, não. Com todas as dificuldades que a gente teve aí no espaço curto de tempo, não deixou a desejar. Parabéns a todos nós. Ok, Paulo. Obrigado aí. Eu repito e faço essas palavras do Paulo. Mais alguém? Presidente, eu queria falar mais... Opa, vamos lá. Presidente, mais uma vez aí. Pode ser? Pode, fica à vontade. Então, essa fiscalização que a gente está fazendo, ela é muito boa, porque a gente percebeu nas visitas que o pessoal está muito... A gente se afastou muito, se distanciou muito com essa ferramenta de fiscalização online. A gente deixou o pessoal muito livre, sabe? Então, a gente chega no escritório, o pessoal não estava... Muita gente irregular trabalhando, bacharéis trabalhando, sem providenciar, sem nem fazer prova, né? E a gente chegou lá e orientou de novo a questão dos contratos, contabilidade. O pessoal estava meio desamparado. E é bom essa volta do retorno do conselho no escritório, sabe? Muito bom. Isso vai dar uma alavancada e vai dar a excelência vai voltar para os escritórios. O pessoal vai ficar mais alerta. Perfeito, Joaquim. Deixar aqui registrado, pessoal, que o trabalho de fiscalização, primeiro, ele tem que existir por ser atribuição do Conselho, uma das atribuições. Em segundo, dizer que essa fiscalização, ela é uma fiscalização orientativa e pedagógica. Nós não queremos estar prejudicando nossos colegas por algum motivo. A gente quer que eles entrar em contato, conversar, visitar esses colegas e explicar para eles da importância e da necessidade da regularização, tá? Nós não queremos uma fiscalização agressiva, não queremos fazer uma fiscalização que prejudique. Nós queremos fazer uma fiscalização que beneficie os colegas que já estão registrados e que atendam o anseio da classe, porque quando a gente tem alguns colegas que estão irregular, gera um desgaste e uma insatisfação dos que estão regular. Então, a gente quer ser justo com todos e a maneira de nós fazermos isso é buscarmos orientar e regularizar esses que não estão. Ok? Mais alguém? Eu queria ouvir a Maria. Pelo menos um bom dia, Maria. Teu microfone está fechado. João, fala para ela que eu estou aguardando o chá e até agora não chegou. Aí, Maria, cadê o cafezinho e o chá que você não trouxe para nós hoje? Aqui, ó. Coloca ela aí, Rafael, na tela. Hã? Coloca ela na tela aí. Uai, tá aqui, tá aparecendo. A Maria não tá, não. Tá. Pra mim, tá. Eu quero... Ô, Maria, obrigado aí por fazer a gente passar à vontade no café, tá? Eu quero ouvir pelo menos um bom dia da Dalva também, que não falou nada. Eu também estava querendo dar esse bom dia, porque eu nem sei se eu estou aparecendo. Ah, eu só sei que eu estou vendo todo mundo. Bom dia. Bom dia, Dalva. Está aparecendo, bom né? Dia, dona Dalva. Bom dia, Osaí. Bom dia. Eu queria ouvir também o bom dia da nossa ultra mega dona de iPhone, a Célia, que não se manifestou ainda. Não, bom dia para todo mundo. Só porque tem iPhone, ela fica esnobando nós de J2, J3. Nada a ver. Cadê o Diego? Quer dizer que nós estamos aqui na luta, né? Vamos tentar fazer o melhor. Obrigado aí, Célia, pelo trabalho, tá? O trabalho foi fundamental para a gente poder estar prestando conta agora. Márcio, cadê seu bom dia para a nossa turma aí, para a gente encerrar? Ô, galera, bom dia, tudo bem?
É o seguinte, eu quero fazer uma observação com relação à cadeira do Paulo. Não. Quero uma cadeira igual essa daí lá na cobrança. Não, vai ter não. Ok, obrigado, gente. Cadê o Diego, presidente? Diego, Jean e o Wellington devem estar nos ouvindo, mas estão sem imagem, né? Se eles estiverem ouvindo e quiser falar um bom dia para nós, por favor, fiquem à vontade. Dê um oi aí, meninos. O Wellington pelo menos falou alguma coisa aí. Eu não Falou, o Wellington falou ainda agora. O microfone está fechado. Só planta para trazer para fazer o chá, viu? O capim santo. Tá, mas eu vou levar. Da próxima eu mando para ela pelo Sedex. Eu vou mandar para ela também um casal de estimação, um bichinho de estimação. Ok. Pessoal, se ninguém mais tiver nada para falar, eu dou por encerrada a nossa sessão plenária, a primeira virtual na história do CRC Tocantins, que fica registrado aí na nossa ata, né, Rafael? E desejo a todos um bom dia. E antes de encerrar, eu preciso fechar agradecendo a todos, tá? Eu sei que essa semana foi uma semana muito dura e, às vezes, a gente acaba sendo criticado por tomar atitudes, mas todas as ações que nós tomamos foram para beneficiar e cuidar do interesse do Conselho e da classe, tá? Então, quando eu insisto que nós teríamos que estar nos reunindo, quando eu insisto em algumas ações, é porque a gente está sabendo a importância disso, tá? E eu fico muito feliz que vocês nos atenderam, né? E se esforçaram, se empenharam para que a gente conseguisse realizar essas reuniões e, com isso, fechar e prestar conta, né? Para a gente poder não prejudicar o andamento do nosso conselho daqui 2, 3 meses. Eu quero agradecer a todos que se empenharam nesse momento, nessa semana, nesse trabalho, tá? Sem distinção, aqui todo mundo deu a sua contribuição. E peço que nós continuamos se empenhando. O momento requer muito esforço, muita dedicação de todos, tá? Nós estamos, enquanto conselheiros, aí, sacrificando nosso trabalho também nos nossos escritórios, a gente precisa reconhecer isso, tá? E a nossa equipe também não mediu esforço, até porque o problema não é culpa da equipe, não é culpa de ninguém, né? É um episódio que foge ao nosso controle, mas eu fico muito feliz porque todo mundo se posicionou e teve atitude. E quando se tem atitude, as coisas acontecem, tá bom? Então, desejo a todos um bom dia e um bom final de semana. Continuamos na proteção de Deus, nos cuidando em relação a esse vírus. Bom dia a todos. Um abraço para todo mundo. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tô vazando. Tchau. Bom trabalho para vocês. Tchau para todo mundo. Até a próxima. Dezembro, Márcio. Vou finalizar aqui, pessoal. Boa todo mundo aí, rapaz. Tchau, tchau.